Exercícios. Maravilhoso! Então, nada melhor do que a gente usar um exemplo de aplicação para treinar tudo que foi falado anteriormente. Esse exercício deve estar na lista e eu adicionei o item D. Vamos estudar o exercício. Diz assim, para a estrutura apresentada a seguir, sob a ação das forças externas, ou seja, eu tenho uma força aqui de 2 kN, outra força aqui de 6 kN. Percebam que os vetores estão proporcionalmente uns maiores que os outros. Aqui, engenharia total. Pede para determinar a posição de equilíbrio do sistema, é o item A. Depois a força no elemento 2, que é esse cidadão aqui. Depois o item C, o coeficiente de segurança no elemento 4, que é esse carinha aqui. E eu também pedi para vocês calcularem o deslocamento no ponto W. E o ponto W pertence ao elemento 4. E o ponto W dista do nó número 1, 0,3 do comprimento do elemento 4. E essa medida é feita na própria coordenada local do elemento 4, tá bom? Foram fornecidos os seguintes dados. As molas têm essas rigidezes, as barras têm o A, área, vezes o módulo de elasticidade multiplicados dão esse valor. O módulo de elasticidade do material é de 70 gigapascal e o limite de escoamento desses materiais todos 300 megapascal. A análise cuidadosa vai identificar que aqui eu tenho um elemento 1, outro elemento 2, esse é o elemento 3, esse é o elemento 4, elemento 5 e esse é o elemento 6. Então vamos resolver o exercício. Primeiro passo, numerar os elementos que já estão numerados. Depois numerar os nós. Nesse exercício os nós já vieram numerados para a gente. Assim o exercício está praticamente pronto, né? Não, calma, não é bem assim. Daí a gente precisa definir as coordenadas globais. Minha sugestão é que vocês adotem tudo que andar para a direita x positivo global, tudo que andar para cima y positivo, então é coordenada global, e os ângulos de inclinação que forem medidos anti-horário serão considerados positivos. Segundo passo, a gente tem que preencher os arranjos de dados. E quando eu falo arranjo de dados, eu me refiro a todas essas tabelas. E eu insisto com vocês que na maior parte delas vocês podem adicionar colunas, remover colunas e eventualmente não preencherem algumas linhas. Agora eu vou começar a fazer os preenchimentos um pouco mais rápidos. Então a gente precisa analisar o exercício para identificar quantos graus de liberdade desconhecidos nós temos e quantos graus de liberdade conhecidos nós temos. Para isso é fundamental que vocês identifiquem os tipos de elementos. Então, por exemplo, o elemento 6 ele é uma mola, porque está desenhado assim e sua confecção prescreve que ele se comporte como uma mola sempre. Mesma coisa acontece com o elemento número 5, também é uma mola. Agora, os outros elementos, eles estão duplamente pinados e só recebem cargas axiais aplicadas nos seus nós. Portanto, eles se comportam como um elemento de mola. E logo no primeiro exercício eu já chego quebrando todas as barreiras. Por que eu falo desde o início do curso que ele se comporta como um elemento de mola? Pense nessa seguinte situação, que eu adicione um momento fletor aplicado aqui no nó 3. Esse elemento passa a se comportar como o quê? Você não saberia responder, porque até o momento eu não te expliquei nenhum elemento finito que é capaz de suportar momento fletor. Então você percebe por que eu insisto em falar que o elemento se comporta como alguma coisa? Então é por isso que é fundamental você se questionar, o elemento se comporta como alguma coisa? Ele não é alguma coisa, porque se ele fosse uma barra e eu coloquei esse momento fletor aí, você teria que me responder, professor, ele é uma barra. Na verdade, esses elementos são barras, e eles não são barras. A partir da hora que age a ação do momento fletor em cima deles, eles passam a não se comportar como barra, porque o elemento de barra tem na sua determinação, na sua modelagem, que está sujeita somente só a cargas axiais nodais. Então eu vou pedir para vocês analisarem, por favor. Então, no nó número 3, agora eu só tenho U e V, ou seja, eu tenho 2 graus de liberdade desconhecidos aqui. Vamos analisar o próximo nó. Nó número 2. Eu também tenho 2 graus de liberdade desconhecidos. E por isso que eu estou desenhando em vermelho, conforme a gente havia combinado antes. Aqui no nó 4, eu tenho 2 graus de liberdade desconhecidos. Inclusive, eu falei para vocês não desenharem mais. Só que eu não sei porque eu acho muito legal desenhar. Aqui, a gente tem no nó 5, a gente tem 2 graus de liberdade, só que eles são conhecidos. Esse grau de liberdade aqui horizontal, ele é conhecido, ele é menos 4, porque ele anda contra o que a gente chamou de positivo, e a gente também tem um grau de liberdade em V
que é zero, porque a gente combinou que isso aqui representa uma força magnética, ou seja, não tem deslocamento aqui, o deslocamento aqui é igual a zero. E aí no nó número 1 temos a mesma situação, temos dois deslocamentos U e V que são conhecidos e são iguais a zero. Vamos preencher então a matriz ID. Como nós só temos elementos que se comportam ou como barras ou elementos que são molas, nenhum dos graus de liberdade é um grau de liberdade de deformação angular da linha neutra, porque não temos momento fletor associado. Então não faz o menor sentido que a gente preencha a linha correspondente ao grau de liberdade θ. Daí nesse exercício nós temos 6 graus de liberdade desconhecidos, 4 graus de liberdade conhecidos, o que vai dar uma matriz de rigidez pequenininha, da ordem de 10 por 10. E aí eu insisto em conversar com vocês sobre esse tema. Não faz sentido que vocês façam essas manipulações manuais, mas nós estamos tratando de um curso introdutório. A gente quer mostrar para vocês justamente o que o computador faz ao processar essas variáveis. Então eu vou rapidamente preencher a matriz de identidade, a matriz ID, iniciando o preenchimento através dos graus de liberdade alfa desconhecidos. Então, só para ficar mais fácil, eu já preenchi o X em cada uma das células e eu vou numerar por causa da minha conveniência. Vou chamar isso aqui de X1, esse de X2, esse aqui de X3, esse de X4, esse de X5 e esse de X6. Por favor, não existe nenhuma regra. Eu poderia ter começado a numerar pelo grau de liberdade U do nó 4. Poderia ser esse aqui o X1, esse o X2, esse o X3 e assim por diante. Igualmente, eu vou fazer o preenchimento agora das células com os graus de liberdade beta, ou seja, conhecidos, e vou ordená-los da seguinte maneira. Esse vai ser o X7, esse o X8, esse o X9 e esse o X10. Então, na próxima videoaula, eu continuo a preencher o arranjo de dados.